Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre a mensagem dura que Ezequiel recebeu do Senhor para dar ao grupo de líderes da comunidade do povo de Deus na Babilônia, com os quais ele estava reunido. O conteúdo dessa mensagem é o que você vai ver agora em mais um capítulo da nossa série. Alguns dos anciãos que lideravam a comunidade dos judeus no exílio chegaram e se assentaram diante de Ezequiel, como já tinham feito antes. Essa era a postura normalmente usada por aqueles que vinham ouvir as instruções de um profeta ou um mestre. Então, Deus revelou a Ezequiel algo que estava escondido nos corações daqueles homens. Assim como os líderes mencionados no capítulo 8, esses líderes também eram adoradores de ídolos. Só que os seus ídolos não eram visíveis, eles estavam em seus corações. Ao longo das Escrituras, encontramos vários episódios que mostram pessoas que adoravam ídolos em seus corações, inclusive no Novo Testamento e, por que não dizer, até nos nossos dias. Não é de se admirar que o apóstolo João tenha encerrado sua primeira carta escrevendo: "Filhinhos, cuidado com os ídolos." Sabendo do pecado oculto no coração daqueles líderes, Deus fez a Ezequiel uma pergunta óbvia e importante: eu deveria deixar que eles me consultem? Isso mostra que Deus não tinha a obrigação de responder às perguntas desses homens idólatras de coração. Na realidade, eles estavam ali para consultar ao Senhor, mas não estavam dispostos a dar ouvidos à palavra do Senhor, pois eram pecadores obstinados. De fato, nenhuma direção verdadeira pode ser dada àqueles que adoram ídolos em seus corações. Deus mandou Ezequiel dizer àqueles idólatras que eles seriam castigados sem misericórdia. Não somente eles, mas todo o povo de Israel que havia abandonado o culto a Yahvé, adotando ídolos pagãos. Agora, Deus iria apanhá-los como numa armadilha pelo engano da idolatria do seu próprio coração. Mas ainda assim, o Senhor os convidava ao arrependimento, seguido do ato de afastar-se dos ídolos e das suas abominações. E essa palavra era direcionada tanto àqueles da casa de Israel como aos estrangeiros que moravam no meio deles. O versículo 7 destaca que qualquer homem do povo de Israel que estivesse secretamente envolvido na idolatria e ainda assim fosse consultar ao profeta, o Senhor se colocaria contra aquele homem até que ele fosse eliminado do meio do seu povo. O contexto dos versículos 9 a 11 nos dá a entender que Ezequiel se referia a um falso profeta ou a um profeta que se deixasse persuadir e falasse algo em nome do Senhor apenas para agradar os seus ouvintes. Ao final, Deus traria o mesmo julgamento sobre o profeta e o idólatra secreto que consultou o profeta. O que temos aqui é uma advertência muito séria. Se temos algum dom de Deus para usá-lo a serviço de Deus, e então tentamos usá-lo para nossos próprios interesses, ou separá-lo das exigências da vida cristã, Deus pode virar o dom contra nós. Por exemplo, um teólogo que troca a verdade revelada por Deus por suas próprias ideias, primeiro engana-se a si mesmo e depois, com base na regra divina, torna-se cego para a verdade. Então, mais uma vez, Deus explicou a razão final de enviar o julgamento sobre o seu povo. Era para que eles fossem corrigidos dos seus pecados e não se desviassem mais como antes. O desejo de Yahvé era que seu povo nunca mais se desviasse dele. Deus disse que havia um sentido em que a terra ou o solo poderia pecar contra ele.
Uma vez que Deus dá responsabilidade sobre o solo a certas pessoas, havia um sentido em que esse solo poderia de fato pecar e se tornar um alvo do julgamento de Deus. Obviamente, isso seria aplicado quando o dono desse solo pecasse, mostrando infidelidade persistente. O julgamento prometido por Deus sobre a terra seria a falta de produção agrícola, resultando na fome e, consequentemente, na morte de homens e animais. O pecado do povo de Israel era tão profundo e sério que, mesmo que Noé, Daniel e Jó, 3 homens justos, estivessem presentes, isso não impediria o julgamento de Deus contra a sua terra. Eles livrariam apenas a si mesmos por sua retidão e não a nação como um todo. A intercessão, mesmo do mais santo dos homens, não podia evitar o julgamento determinado por Yahvé. Noé, mesmo sendo justo, não pôde impedir o dilúvio. Jó, mesmo sendo justo, não pôde impedir que seus filhos fossem mortos pela queda de sua casa. Daniel, mesmo sendo justo, não pôde impedir o cativeiro da sua nação. É interessante Deus mencionar o nome de Daniel, pois ele era um contemporâneo de Ezequiel. No entanto, a fama de Daniel por sua sabedoria e piedade já era amplamente conhecida nos dias de Ezequiel. Além do julgamento do solo, com a falta de produção agrícola que provocaria fome e morte, Deus falou do julgamento do solo, enviando feras selvagens que expulsaria o povo da terra. Essa ação não poderia ser impedida, nem mesmo com a presença de Noé, Daniel e Jó. Nem mesmo seus filhos e filhas eles poderiam salvar, apenas a si mesmos. Perceba que em todos os procedimentos do julgamento divino está o princípio da responsabilidade individual, daí a necessidade de arrependimento e fé pessoal, que cada um tem a sua experiência de nascer de novo pela operação eficaz do Espírito Santo de Deus. Além da fome e das feras, Deus menciona mais 2 maneiras pelas quais ele poderia julgar o seu povo: através da espada e da peste, eliminando assim homens e animais de uma só vez. E novamente ele diz que mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles poupariam apenas a si mesmos. Deus prometeu enviar esses 4 julgamentos, que eram os mais severos, sobre Jerusalém e Judá. Contudo, em sua graça, Deus permitiria que alguns deles sobrevivessem e fossem levados para a Babilônia, inclusive alguns homens justos. Mas quando os judeus que já estavam na Babilônia vissem o estilo de vida perverso da terceira leva de judeus recém-chegados ao exílio, teriam que concordar que o Senhor Deus é justo em tudo que faz, mesmo em seus julgamentos mais severos. E o nosso próximo assunto será a comparação que Deus fez de Jerusalém com a madeira da videira, chamando-a de inútil. Não perca mais um capítulo da nossa série amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!